tremor, né, que tem essa oportunidade. Eu confesso que eu pregava em algumas igrejas, né, mas a última vez que eu preguei tem 4 anos, pastor, pra você ter ideia. A maioria das igrejas que me convidam, eu estou sempre cantando, é para cantar e ministrar. Mas eu acho que estou tão fominha de pregar que eu fiz as ministradores falam e falam e falam. Talvez seja esse anseio que está pregando, querido. Mas eu confesso para vocês que a gente entende que as coisas de Deus elas são muito sérias, né? E elas requerem um pouco mais de nós. Então quando o pastor falou, não, você vai estar trazendo a palavra domingo, você toca, claro, pastor, eu toco, mas eu confesso que eu tremi a base. Fui hoje de manhã lá para, não simplesmente pela palavra de Deus, vai ser algo muito importante de ser lembrado, e você ser escolhido para fazer isso num culto de domingo, mas por saber que tem pessoas capacitadas te olhando. Todos vocês, eu creio, isso deixa a gente um pouquinho mais apreensivo. E hoje de manhã eu fui lá num culto maravilhoso, Deus derramou a presença dele grandiosamente. E eu vi esse homem aqui pregar, e olha que eu gosto dele pregando demais, mas hoje ele pregou ainda além do que ele... Eu já gosto dele pregando, eu fui impactado, a igreja toda foi impactada tremendamente. E eu estou me sentindo como o Neymar jogando, fez 10 gols. Aí o técnico vira pro banco e falou, você vai estar no lugar do Neymar. Eu estou me sentindo assim. Eu acredito que o seu coração Mas, querido, eu quero que Deus fale nessa noite ao seu coração. É tudo isso que eu peço nessa noite. E eu tenho certeza que ele vai falar, se você abrir o seu coração. O que me conforta é que Deus usou uma mula para falar com o Balaão. Mas por que Deus usou uma mula para falar com ele? Porque só tinha mula. Então, meu querido, se Deus me colocou aqui nesse lugar e você estiver com o seu coração aberto, com o seu ouvido aberto, Deus vai falar com você. Amém. Porque eu estou aqui. Se eu vou falar, Deus vai me usar, vai tocar no seu coração de alguma forma. Seja com o seu coração aberto. Seja com sua mente aberta. Seja com o seu ouvido aberto para ouvir Deus falar. Amém, querido? Querido, eu ia pregar sobre um tema nessa noite. Eu ia pregar sobre Naamã, mas ocorreu uma dúvida. De tanto pesquisar, a gente dá uma pesquisada na internet, e como eu costumo falar para os meus alunos, a internet é terra de ninguém. E a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente lê. E algo sobre Naamã me trouxe uma certa confusão, e eu procurei me orientar a respeito disso e não cheguei a uma conclusão. Então eu falei, opa, e era justamente o tópico que eu ia abordar sobre a vida de Naamã. Então, de última hora, aos 45 do segundo tempo, eu resolvi que vou mudar. Mas eu tenho certeza que se houve essa mudança, é porque Deus te trouxe aqui para exatamente essa palavra que eu estou trazendo nessa noite, amém? Querido, eu vou pregar hoje nessa noite sobre uma mensagem muito conhecida na Bíblia. Eu não sei se você já ouviu essa abordagem que eu vou falar nessa noite, mas é sobre Bartimeu, sobre a cegueira de Bartimeu. E sobre a cegueira que assola muita gente dentro da igreja. Ok? Primeira coisa que eu fiz antes disso foi ver alguns casos de milagres de Jesus sobre cegueira. E eu separei 3. Né? Jesus fez muitos milagres, mas eu separei 3 sobre cegueira. O primeiro está em João, capítulo 9, Evangelho de João, capítulo 9. Olha, gente, outra coisa que eu estou realizando é beber nesse copo, viu? Eu ficava ali do lado, não que eu não gosto do copo de barco, tá? Mas eu ficava do lado ali, hoje não teve espuminha. Eu olhava aquelas espuminhas, aquelas gorduras, eu falei, rapaz, não tinha... Obrigado, meu querido, obrigado. Obrigado. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1. Wagner, hoje você, vamos lá, hein? Já estava treinado o cara. Vamos lá. Já saiu de casa, mas não? Já falei para ele que já, ele não está muito seguro no carro, não, porque tem um à altura quase substitui ele, que é o Samuel. Samuel já está de olho no computador. Vamos lá. João 9, versículo 1 em diante. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos se perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? E Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os seus pais. Mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto sou o mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez um lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa ou enviado. Foi, pôs e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles dantes que tinham visto que ele era cego diziam, não é
este aquele que andava sentado e mendigava? Uns diziam, é este, e outros diziam, parece-se com ele. E ele dizia, sou eu. Diziam-lhe, pois, como se abriram os olhos? E ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus fez um lodo e untou-lhe os olhos. E disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? E respondeu, preste atenção nesse versículo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Ou seja, onde eu encontro Jesus? E esse primeiro cego respondeu, não sei. Vamos para o segundo cego. Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8, versículo 22 ao 26. Marcos, capítulo 8, versículo 22 ao 26. Está nervoso não, Gabriel? Era o que eu dou mais. Marcos 8, versículo 22 ao 26. Vamos lá. Esse é o outro, é o segundo. Vamos lá. E chamou Jesus a Betsaida. É esse mesmo, pastor? Betsaida, né? Betsaida, escrito errado, né? Betsaida. E trouxeram-lhe um cego. Olha só, esse versículo também é muito importante. E trouxeram-lhe, ou seja, ele foi levado até Jesus por outras pessoas. E trouxeram-lhe um cego. E rogavam-lhe para que o tocasse. As pessoas pediam para que Jesus tocasse no cego. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse, vejo homens, mas os vejo, porém, ou pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou Jesus a pôr a mão sobre os seus olhos, e o fez olhar para cima, e ele ficou restaurado, e viu cada homem claramente. E Jesus mandou para a sua casa, dizendo, nem entre na aldeia, vai direto para a sua casa. Volta, Gabriel. Volta. Vai direto para a sua casa, nem entre na aldeia, e nem o diga a ninguém na aldeia. Esse é o segundo cego. E o terceiro cego é o que me chamou a atenção, e talvez por isso ele seja o de maior nome e que mais conhecemos na Bíblia, que é Bartimeu, que por sinal nem nome tem, né? Porque Bartimeu significa filho de Timeu. Olha o estado desse homem, ele não era conhecido nem pelo próprio nome. Mas eu já vou falar sobre isso. Então Bartimeu está lá em Marcos. É bom que quando a escola bíblica no mercado, a gente vai pegando a Bíblia. Marcos capítulo 10, versículo 46 ao 52. Eu tenho aqui, mas eu vou ler para a gente ler todo mundo igual. Tem aprendido isso com o sábio homem. Marcos capítulo 10, versículo 46 ao 52. Eu quero que vocês percebam a diferença do que ocorreu com Bartimeu em relação a esses outros cegos. Marcos capítulo 10, versículo 46 ao 52. Vamos lá. Todos acharam? Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos lhe pediam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse-lhe, que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha visto. Agora, esse versículo dele, o diferencial do Bartimeu. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguia a Jesus pelo caminho. Querido, pode fechar, Gabriel. Bartimeu, a passagem de Bartimeu, ela nos ensina muitas coisas.
coisa que eu vi nesse homem era a falta total de reconhecimento das pessoas por ele. Bartimeu, o significado Bartimeu, não era o nome dele, sim significa o filho de Timeu. Então você para para pensar uma pessoa que não é conhecida pelos seus atos, que nunca fez nada, não teve nada reconhecido. Eu fico imaginando, igual eu lá na rua, eu fico brincando com meu pai, quem é mais conhecido? Eu, por ter cantado na televisão, sou bem conhecido, mas meu pai também é uma pessoa muito querida, muito conhecida no bairro. Então eu fico brincando com ele, vem cá, eu sou o filho do Ed ou Ed que é o pai do Hernani? A gente fica brincando. Mas Bartimeu, querido, ele não tinha isso, ele era o filho do Timeu. E, lendo um pouco mais adiante, estudando, me levou a crer que a cegueira de Bartimeu era de nascença. Não sei, pastor, se eu concordo, mas deu a entender que a cegueira dele era de nascença. Então você imagina que naquela época, querido, as pessoas que tinham qualquer tipo de deficiência, elas eram jogadas à margem da sociedade, porque elas eram consideradas pecadores. Alguém pecou aí, inclusive, no século anterior, as pessoas perguntam, quem pecou? Foi ele? Foram os pais? Jesus disse, não, ninguém pecou, mas eu tenho que manifestar até agora. Por isso ele vai ser assim. Muitas das vezes existem problemas na nossa vida que você não entende por quê, mas é porque Deus, ele quer manifestar o poder dele na nossa vida. Ele quer cruzar como canal, querido. E Bartimeu, ele por ser cego de nascença, ele era rejeitado e jogado à margem da sociedade. Qualquer tipo de deficiência, lepra, talvez por isso na mãe escondia tanto a sua lepra. Qualquer tipo, antigamente os mendigos eram leprosos, cegos, deficientes. A minha esposa é canhota, naquela época ela seria considerada, eram queimados, né? Era tido como bruxo quem era canhoto, mas ela não, ela aqui, vai se batizar. Para vocês terem ideia como qualquer tipo de diferença de deficiência era considerado pecado impuro. E Bartimeu foi julgado assim pela sociedade. A Bíblia diz que ele era conhecido como filho de Timeu. Não tem nada, pai. Ele não era carpinteiro, ele não era pedreiro, ele não pôde fazer nada pelaquela sociedade, não tinha nada que aquela sociedade reconhecesse como um homem trabalhador ou um homem produtivo. Ele era Bartimeu, ou filho de Timeu, ou cego, que mendigava à beira do caminho. Querido, a Bíblia diz que ele estava parado à beira do caminho. Um outro aprendizado, uma outra coisa que a gente descobre, é que a cegueira nos faz parar. Você já viu a dificuldade que o cego tem para caminhar? É difícil, né? Ele sempre precisa de alguém pegar no seu braço, de alguém, é por aqui, dobra aqui, vai para lá. Precisa de alguém para aliviar. E Bartimeu, ele reconhecia o seu estado de cegueira. Ele reconhecia o seu estado de impotência diante daquela sociedade, que ele estava parado, sentado, mendigando à beira do caminho. O primeiro sinal de cegueira, e quando eu falo cegueira, eu não quero abordar somente a cegueira física, mas eu quero abordar também a cegueira espiritual. O primeiro sinal de cegueira, querido, é você não conseguir andar, é você não conseguir caminhar. Se você não consegue caminhar, se você não consegue andar, se as coisas não andam para você, se as coisas não acontecem na sua vida, meu querido, comece a clamar e pedir para Deus trazer a sua visão novamente. Porque com certeza em algum momento ela foi perdida. Porque quem tem visão não sabe. E Bartimeu, quando ele estava à beira do caminho, parado, esmolando, ele nos dá esse sinal. O cego, aquele que não enxerga, ele não consegue caminhar, ele tem dificuldade para caminhar. E Bartimeu reconhecia esse seu estado deficiente, e por isso ele ficava dessa maneira. A falta de visão nos faz parar, a falta de visão nos deixa estagnado, a falta de visão não deixa a gente enxergar o melhor que Deus tem para a gente. E muitas das vezes nós nos limitamos diante disso e aceitamos tal condição, mas Bartimeu não. Bartimeu era diferente. Vocês podem observar que os outros dois exemplos de fé que eu dei, que foram curados por Jesus, né? O primeiro, Jesus foi até ele. Jesus queria manifestar a glória de Deus na vida dele e foi até ele. Não foi ele que foi até Jesus. O segundo cego, e por isso, talvez, Jesus falou, vai embora. E ele foi. O segundo cego, as pessoas trouxeram até Jesus. E insistiam que Jesus cura, Jesus toca nele, Jesus. Então as pessoas se trouxeram. Mas Bartimeu foi diferente. Bartimeu ele fez tudo diferente. Querido, o primeiro gesto de Bartimeu, quando soube que Jesus ia passar por aquele lugar, imagina o coração de Bartimeu. Ele já com certeza sabia da fama de Jesus. Ele sabia o que Jesus podia fazer. E você também sabe, querido, nós sabemos o que Jesus é capaz de fazer. Mas Bartimeu, querido, ele não queria perder a oportunidade
Talvez fosse a única oportunidade de Bartimeu. Queridos, hoje nós temos a onipresença de Jesus se manifestando em nosso meio. Jesus está aqui, Jesus está na igreja do lado, Jesus está na igreja lá no Japão, Jesus está na igreja na Angola. Através da sua onipresença, por isso esse cara morreu e ressuscitou para se fazer presente em nosso meio. Mas você imagina o desespero de Bartimeu naquela época, meu amigo? Tem ele. E é ele que vai passar por aqui. Esse homem tem feito milagre por um monte de base. Eu fico imaginando o desespero daquele homem. E Bartimeu não queria perder essa oportunidade. O primeiro gesto de Bartimeu foi lançar fora de si uma capa que ele usou. A capa de Bartimeu significava sua única proteção e seu único bem. Através daquela capa, Bartimeu se protegia da poeira, se protegia do frio, se protegia do vento. E muitas das vezes nos apegamos a pequenas coisas, queridos, e não queremos abrir mão. Muitas das vezes o que Deus tem para cada um de nós é infinitamente além daquilo que nós estamos acostumados a ter. Mas a gente se limita, querido. A nossa cegueira não deixa enxergarmos aquilo que Deus tem para cada um de nós. Nos conformamos com pequenas coisas, muitas das vezes nos conformamos com humilhação. Nos conformamos muitas das vezes com doenças, com enfermidades que nos assolam. Querido, amém, é isso aí. Não, querido, Deus tem o melhor para você nessa noite. Lance fora essa capa do compromisso. E a primeira coisa que Bartimeu fez foi tirar aquela capa. Ou seja, ele sabia que o que Jesus tinha para ele era infinitamente além. E ele abriu mão do único bem, talvez o mais precioso que ele tinha, aquilo que ele protegia, porque com aquele gesto ele declarava assim, não, o melhor de Deus está chegando aí. O melhor de Deus está chegando e Jesus vai passar e eu vou alcançar esse melhor. Querido, quando Jesus passa, é para mudar radicalmente as nossas vidas. Bartimeu sabia, querido, que aquela capa não tinha nenhum pingo de comparação com aquilo que Jesus tinha reservado para ele. A fé daquele homem era tão grande que ele não pensou, e se eu largar a capa de noite, vai se criar. Eu não tenho o que me cobrir, não, querido. Bartimeu simplesmente lançou, sem ter medo, abriu mão daquela capa, foi a única proteção, porque ele sabia que onde Jesus passava havia mudança de vida. Querido, Deus está nesse lugar. Nessa noite eu vim anunciar mudança de vida para você. Eu não sei, querido, o que você tem passado, mas eu quero dizer para você que Bartimeu nessa noite vai ser muito escola para a gente. Então, queridos, eu até botei aqui, ó, quando Jesus passa é para mudar radicalmente nossas vidas. Não podemos ficar apegados ao conformismo de achar que nunca teremos algo melhor ou maior do que aquele no qual estamos conformados a ter. Jesus veio para oferecer mais a Bartimeu, e Bartimeu sabia disso. Por isso lançou fora o que tinha e se agarrou àquela única oportunidade. Querido, uma outra coisa muito importante que Bartimeu nos ensina é aclamar. Bartimeu, ele, quando lançou fora a sua capa, a segunda coisa que ele começou a fazer é gritar desesperadamente. Querido, uma vez eu tive um sonho sobre Bartimeu. Eu presenciei no sonho. Era como se eu presenciasse aquele evento. Eu acordei chorando aos prantos e até compus uma música que eu vou cantar aqui. Sobre a gratidão de Bartimeu. Você imagina, querido, um homem que era cego de nascença. Um homem que não enxergava a luz do sol. E ele enxerga em Jesus, a sua única esperança. Lança fora a sua capa e desesperadamente ele começa a gritar. Mas não era um grito comum, eu imagino que era um grito desesperador, era um grito, Senhor, era a única chance que Bartimeu tinha, era a única oportunidade que Bartimeu tinha, e ele não poderia deixar passar aquela oportunidade. Ele queria ser ouvido, ele queria ser ouvido naquele lugar, ele não queria ser despercebido, porque antes era despercebido, ele não tinha voz naquela sociedade, ele não tinha voz naquele lugar, mas aquele era o momento de Bartimeu ir além, ousar e começar a gritar. Deus quer que você seja ousado, querido. Aleluia, glória a Deus. Deus ele quer que você comece a ousar. Bem, querido? A nós já está gritando, já está ousando, aleluia. E quando Bartimeu começou a gritar, você acha que foi fácil? Você acha que as pessoas começaram a falar assim, grita filhão, grita não, querido. Ao contrário do primeiro século, que Jesus foi até ele, e ao contrário do segundo século, que as pessoas apoiaram, Bartimeu não teve apoio. Muito pelo contrário, ele teve rejeição. As pessoas começaram a falar, fica quieto, para que tá maluco, sabe quem está vendo aí? Esse homem é muito importante, você não vai nem olhar para você, fica quieto, cala a boca. E Bartimeu começou a gritar, mas o que ele gritava era algo completamente diferente. Eu fico imaginando, querido, deixa eu beber uma vez.
Esperei tanto por isso, deixa eu desfrutar. Estou brincando, não fica pensando nisso, né? Mas é bom o copo, né? Então, querido, Bartimeu começou a gritar, mas Bartimeu, ele gritou diferente. Eu creio que onde Jesus passava havia gritos, né? Imagina a única oportunidade de você conseguir alguma coisa, né? Vai passar um homem que pode tudo resolver, ele vai resolver tudo. Ele já fez o aleijado andar, ele já fez o mundo falar, ele ressuscitou Lázaro, o homem pode fazer tudo e vai passar ele escutando. Eu creio que ninguém falou com ele, porque ninguém devia dar atenção para Bartimeu, mas ele ouviu aquele murmurinho na cidade. Mas só que Bartimeu, ele fez diferente, o grito de Bartimeu era diferente. Ele gritava, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão, tenha misericórdia de mim. O primeiro trecho desse grito, querido, indica um segredo muito importante. Bartimeu sabia quem Jesus era. Sabia a descendência de Jesus. Então, às vezes, gritamos por Jesus, clamamos por Jesus, mas não nos preocupamos em conhecer de fato quem é Jesus. Não nos preocupamos em saber realmente quem é Jesus, quem é a pessoa de Jesus. Nos preocupamos mais em clamar pelo seu nome, em clamar pelas nossas necessidades, mas nos esquecemos verdadeiramente do que Jesus representa e o que ele é. Quando Bartimeu diz, Jesus, filho de Davi, ele fala, Senhor, eu te conheço. Eu conheço a sua história. Eu conheço a sua descendência. Eu sei que o Senhor é capaz. Tenha compaixão. Tenha misericórdia de mim. No segundo trecho dessa frase, Bartimeu declara, eu não sou merecedor. Outra visão que Bartimeu nos dá, eu não mereço, Senhor, mas através da sua infinita misericórdia me alcance, Deus. Aleluia. Muitas vezes eu chamo que Deus, que Jesus tem obrigação de nos abençoar. Muitas vezes eu chamo que Jesus tem obrigação de nos curar. Tem obrigação, muitas vezes, de pagar as nossas contas, reclamamos por tantas contas e contas e contas. Querido, quem tem problema na sua conta é você se endividou, querido. Não é Jesus, não. Mas muitas das vezes, querido, nos preocupamos apenas em cobrar e pedir, mas nos esquecemos que até o ar que nós respiramos é puramente e exclusivamente pela misericórdia de Deus. Então, quando Bartimeu, olha a grande diferença quando Bartimeu diz, Jesus, filho de Davi, eu te conheço, eu sei quem tu és, tenha misericórdia de mim. Ele não chamou a atenção de Jesus porque ele pediu por um milagre. Eu creio que o que tinha de gente, eu creio de multidão, Senhor, me cura da lepra! Senhor, me falar, eu sou mudo. Como é que o mudo vai falar, né? Senhor, tá gravando aí, né? Mas ó, pare, não sei. Senhor, me dê visão! Senhor, minha filha morreu! Eu creio que tinha muitos gritos nesse sentido. Minha filha ficou enferma, né? Eu creio que tinha porque Jesus se preocupavam mais com as suas dificuldades, com as suas necessidades, do que propriamente reconhecer Jesus e reconhecer a misericórdia de Jesus. Eles não queriam alcançar a misericórdia, não queriam conhecer Jesus, queriam simplesmente aquilo que Jesus poderia oferecer. E muitas das vezes somos assim. Eu falo isso com propriedade, eu já falei isso, e eu repito, eu já fui pedinte de igreja. Eu ia para a igreja pura e simplesmente para pedir. Eu pedia, como eu sentei nesse banco e nos bancos das igrejas que eu já fui, eu pedia, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero isso, eu quero aquilo. E foi a pior fase da minha vida. Eu não tinha nada, eu não conquistava nada, eu não alcançava nada, porque eu ia para a igreja pura e simplesmente para pedir bênçãos. Eu não queria conhecer Jesus, eu não queria clamar pela misericórdia de Jesus, eu queria simplesmente a cura para os meus males. Até que uma certa vez um pastor, ele costumava todo final de ano fazer isso. Escreva num bilhetinho aquilo que você quer para o ano seguinte. Aí botava no balãozinho e tal, e amém, tal, era um ato profético. E as pessoas escreviam, e eu lembro que eu escrevia. Primeira coisa, um contrato com uma grande gravadora, né? Aí eu botava lá embaixo carro, eu quero uma casa, de preferência de frente à praia. Isso aí eu escrevia, eu pedia bem. Acho que eu vou pedir uma casa de São João de Meriti, pelo amor de Deus. Eu pedi uma casa na praia, na barca, para pedir, pede bem, né? E nada acontecia. Foi a pior época financeira da minha vida, eu dormia no chão, querido. Eu digo para você, eu passei fome, muitas das vezes eu não tinha o que comer. Cantava na televisão, tinha um status de artista, mas chegava em casa e não tinha o que comer. Não podia trabalhar por causa do programa, tinha que gravar, tinha que estar lá para a gravação do programa. Eu ia de carona para lá, inclusive. Eu ia para a beira da dúvida pedir carona, olha que faz. Mas eu me preocupava em pedir e nada acontecia na minha vida. É que eu perdi o programa que eu participava lá em São Paulo, todo mundo sabe qual é.
E naquele ano, final de ano, novamente o pastor veio com os bilhetinhos, olha, escreva aí e tal, que esse ano vai acontecer, no ano que inicia vai acontecer. E eu lembro que eu comecei a escrever novamente, agora vai ser fácil, porque apareci na TV, fiquei o ano todo lá. E eu comecei a escrever contrato com uma gravadora, um carro, uma casa, e de repente eu fui impactado, eu ouvi a voz do Senhor claramente falando aos meus ouvidos. É realmente isso que você quer? É realmente esse o desejo do teu coração? Imagina quando Jesus chegou para baixo, meu, o que quer? Querido, eu me quebrantei, eu comecei a chorar, eu comecei a riscar aquele papel. Eu escrevi, eu pensei, eu quero me aproximar de ti. Senhor, eu quero te conhecer, meu Pai. Eu quero ser teu amigo, Deus. Oh, Senhor, aleluia. Eu quero ser teu amigo, Deus. Eu quero ter intimidade, eu quero sentar uma mesa contigo, Pai. Porque aqueles que se assentam uma mesa com o rei, nada lhes falta, querido. Muitas das vezes nos preocupamos com aquilo que Deus pode nos oferecer, mas nos esquecemos de nos aproximar dele. Eu fico comparando isso com um pai. Querido, que pai, conhecedor das necessidades do seu filho, vai esperar que seu filho role no chão, grite, vai muitas vezes a gente fala, eu quero, Senhor, e rola no chão, e tava e grita, eu quero espremer. Que pai vai esperar o filho chegar a esse ponto para dar a provisão? Eu creio que o pai chegando na casa do filho, vendo que não tem nada na mesa, vendo que não tem nada no armário, antes mesmo do filho pedir o que faz, ele provê. Se você quer assim, pecador, igual eu, fale igual eu, imagina Deus. Filho. O grande problema é que a gente não se preocupa em conhecer Jesus. A gente não se preocupa em querer se aproximar de Jesus, por isso a gente paga um alto preço. Querido, eu sei que depois daquela virada de quando eu escrevi essas novas coisas no papel, as coisas começaram a acontecer. Jesus olhou para mim e perguntou, quero que eu te faça. Não estou rico não, viu? O pastor já pediu 30 ali, não é o caso ainda, mas o olhinho do pastor Jorge brilhou agora. O olho do pastor Jorge chega plim, mas não é ainda não, mas a gente vai chegar lá. Mas, querido, então, quando Bartimeu gritou por misericórdia, ele alcançou misericórdia. Então foi exatamente aí, querido, que quando ele começou a clamar, ele demonstra claramente que conhecer Jesus é o principal caminho para se obter milagres. Você quer conhecer Jesus nessa noite? Aleluia! Então você vai receber milagres. Aleluia! Desceu na sua vida, mas conheça Jesus primeiramente. Querido, conhecer Jesus é chave para chamar a sua atenção. Já parou para pensar? Quando a gente precisa de dinheiro, a gente vai em quem? Quem a gente mais conhece. Não é verdade? Que você tem mais intimidade. Se você chegar com isso e pedir dinheiro, o que vai acontecer? O cara vai olhar para você e vai dizer, pô, meu irmão, eu nem te conheço, eu vou te pensar. Eu acontece comigo, né? Às vezes a gente liga alguns instrumentos, a pessoa liga, tem como você parcelar para mim? Eu te dou um pouquinho agora de dinheiro? Você, meu amigo, eu nem te conheço, como é? Agora, se chegar alguém que eu conheço, né? Depende também, a gente conhece cada um. Mas se chegar alguém que eu conheço, querido, dá para parcelar? Não, dá sim, vamos lá, vamos parcelar, vamos te ajudar. Então, querido, conhecer Jesus é a chave para você alcançar Deus. Então, Bartimeu nos ensina isso. A segunda coisa é o seguinte, Bartimeu poderia pedir muitas coisas, gritar muitas coisas, mas ele pediu por misericórdia. Se não fosse a misericórdia de Deus, querido, não estaríamos aqui. A misericórdia do Senhor é quando nós sermos consumidos. Quanto mais adquirimos bens, oh meu Pai, se é pela misericórdia dele, nem o ar que respiramos somos dignos, não é verdade, querido? Só que não seria fácil. Bartimeu gritando, bradando, as pessoas começaram a mandar ele se calar. Cala a boca, para de falar isso, para de falar isso. Só que não seria fácil calar Bartimeu. Afinal de contas, queridos, Bartimeu estava determinado a não perder aquela oportunidade. Não perca a oportunidade desse cara, viu? Essa maior coisa entre todas lá, do glória a Deus. Não perca as oportunidades. Querido, as pessoas achavam que Bartimeu nunca seria ouvido, afinal de contas, quem estava passando ali era o rei, senhores e senhores. E é exatamente isso que o inimigo de nossas almas diz para a gente todo dia. Sabia? Não, Deus, senão é difícil, você não vai conseguir. Rapaz, para quem tentar, para quem ir para a igreja, quantas portas fecharam para você? Esse emprego, não, você não vai conseguir, você é fraco, você é incapaz. Não, liderar, para que liderar? Não, você não vai conseguir fazer isso, não, você não tem capacidade. Isso o inimigo das nossas almas joga na nossa cara todo dia. Sabia, querido? Ele faz isso para que você continue parado à beira do caminho. Mas Deus está mandando para você, abra sua visão. Abra sua visão. Aleluia. Querido, então,
diante de tanta existência e diante de tanto Cristo, Jesus olhou para Bartimeu e fez uma pergunta que ele faz para cada um de nós todos os dias. Jesus virou para Bartimeu e perguntou: o que quer que eu te faça? Você imaginou para pensar Jesus perguntando isso? O que quer que eu te faça? O que imagina na sua cabeça? Carro, casa, ou minhas contas, ou Senhor, não, tem a pessoa que está doente lá na minha família. Mas Bartimeu virou para Jesus e disse: Senhor, eu quero ver. Você já parou para pensar, querido, que Jesus sabia? No primeiro cego a gente tem uma prova disso. Quando Jesus, Jesus, é pecado do Pai, eu dele, Senhor, por que ele é assim? Não, ele é assim para que hoje viesse que vai manifestar a glória de Deus. Então Jesus passou por aí, sabia que ele seria o céu e tinha que manifestar a glória de Deus ali naquele lugar. Então Jesus sabia exatamente que Bartimeu estaria ali, que Bartimeu pediria a cura de sua cegueira. Mas aí você para pensar, esse dia eu estava vendo até o Cláudio Duarte falando sobre o humor de Cristo, né? Que Jesus ela bem humorada, né? Se Jesus virar e perguntar para um cego: o que você quer que eu faça? Né? É claro que eu quero ver, né? Mas, querido, eu enxergo diferente. Eu enxergo que Jesus queria ver a essência de Bartimeu. Jesus queria ter uma coisa que a gente fala na aula de canto, que é inflexão. A voz ela transmite tudo. Bartimeu ele queria ver, mas a visão que Bartimeu queria era muito além do que os olhos humanos poderiam dar a ele. Bartimeu queria ir além. Querido, Bartimeu poderia pedir pão, porque ele era mendigo, ele não tinha fome. Bartimeu poderia pedir água, esmola. Pois era exatamente isso que Bartimeu pedia todos os dias sentado à beira do caminho. Mas Bartimeu sabia que tudo aquilo ali não tinha valor algum. As riquezas dos homens que o cercavam não faziam e não tornavam eles homens melhores. Muitas das vezes humilhavam Bartimeu, humilhavam as pessoas que ficavam na rua. Então, quando Bartimeu disse: eu quero enxergar, Bartimeu não se apegou simplesmente ao fato de querer ter a visão carnal ou a visão desse mundo, mas Bartimeu queria enxergar o que Jesus tinha para ele. E Bartimeu sabia que a partir do momento no qual tivesse a visão, ele estaria livre de sua deficiência e passaria a ser ouvido naquela sociedade. Por que eu quero dizer isso para você? Bartimeu não queria enxergar simplesmente para deixar de ser pedinte. Bartimeu não queria enxergar simplesmente para deixar de ser o filho de Timeu. Eu creio que Jesus logo em seguida deu um novo nome para Bartimeu. Até porque você vai descobrir o que aconteceu depois com Bartimeu. Mas eu creio que Bartimeu queria ver para ter uma voz no meio daquela sociedade. Para ter um nome reconhecido no meio daquela sociedade, mas acima de tudo, para fazer o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, ser exaltado naquela sociedade. Muitas das vezes a visão nos impede de expandir o reino. Muitas das vezes a falta de visão nos impede de falar de Jesus. Muitas das vezes a falta de visão nos impede de mostrar Jesus. Porque quando nós caminhamos, como somos limitados, que exemplo damos para aquelas pessoas que nos veem? E exatamente como fazer o compartilhamento, muitas das vezes fazem conosco quando não temos visão. Se você quer ser ouvido pela sociedade, se você quer ser um exemplo para a sua vizinhança, se você quer ser um exemplo na sua comunidade, querido, passe a ter visão. As pessoas se queixam que não são ouvidas, as pessoas se queixam que ninguém me dá ouvido. E muitas das vezes por isso elas ficam paradas no caminho. Você vê que a vida da pessoa não progride, a pessoa não vai para frente, a pessoa não consegue parar em igreja nenhuma, a pessoa não consegue parar em ministério nenhum, porque ela não tem visão, querido. Quem não tem visão não é ouvido em meio à sociedade. Quando Bartimeu pediu, ele disse: Senhor, eu quero chegar. Bartimeu dava um brado, né? E um bicho que ia muito além da sua visão carnal, mas Bartimeu queria verdadeiramente mudar a sua vida por completo. Quantas pessoas tinham ali que enxergavam, mas não tinham a sua vida mudada por completo? Bartimeu queria uma mudança radical. Quer ver um exemplo disso e a prova disso, querido? Vamos lá. Digo e afirmo, Bartimeu queria enxergar Jesus, pois a Bíblia nos relata que muitos que foram curados por Jesus, logo depois da cura, iam embora. Lembra dos dois cegos? O primeiro, Jesus falou: vai embora. Ou seja, a obra que eu tinha contigo, já completei. Vai lá, filhão. O segundo, vou embora. Esse aí, então, quem é que te curou? Ah, foi um cara chamado Jesus. Aonde eu encontro ele? Não sei. Foi o segundo cego dele, né? Foi o segundo cegozinho. Mas, querido, vamos lá. Os discípulos de Jesus
esperaram exatamente isso de Bartimeu. Vai ser mais um curado que vai embora, que não vai agradecer. Até porque eles estavam acostumados a isso, a Jesus fazer milagres. E as pessoas não agradecerem, não voltarem para agradecer a Jesus, ou não testemunharem o milagre ocorrido. Mas Bartimeu ele fez diferente. Queridos, dizem que, alguns estudiosos da Bíblia, dizem que logo após, e na Bíblia mesmo, quando a gente leu o último versículo, foi bem claro, vou voltar aqui, ó. Olha o que Bartimeu fez. Ó, versículo 52. E Jesus lhe disse, vai, olha o que Jesus fala, né? Vai, a tua fé salvou. Não é que Jesus esperava que ele fosse voar, né? Jesus já sabia o plano na vida de Bartimeu. Mas Jesus, ó, Deus, esse é diferente. Esse filho é diferente. Esse pediu diferente. Esse clamou diferente. Esse me conhece, né? Esse se preocupou em clamar pela minha misericórdia. Então Jesus disse para ele, vou mostrar para vocês. Bartimeu, está curado, né? Tá ótimo. Pode ir embora, já está curado. Você tinha tudo que queria, tudo que precisava, pode ir embora. Mas olha aqui que o restante do versículo diz. E logo que viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Querido, você quer alcançar milagre? Quando você alcançar, continue seguindo Jesus. Existem pessoas que esquecem, querido, esquecem de Jesus quando estão na bonança. E por isso que muitas das vezes passamos por dificuldades. Porque esquecemos de enxergar Jesus quando Jesus nos dá a vitória, quando Jesus nos abençoa, quando alcançamos a vitória, esquecemos de seguir Jesus. Mas Bartimeu é diferente, ele seguiu a Jesus. Dizem os estudiosos da Bíblia que Bartimeu foi um dos maiores evangelistas daquela época. Por que, querido? Porque Bartimeu era cego, clamou a Deus para tornar a ver, clamou a Jesus por misericórdia, mas acima de tudo, ele seguiu a Jesus. Eu quero dizer para você, querido, que uma das coisas que eu creio que Deus mais abomina é a ingratidão. Muitas das vezes nós esquecemos de ser gratos por aquilo que Jesus nos dá. Muitas das vezes nós esquecemos de ser gratos até mesmo pelo nosso respirando, pelo mantimento que Deus coloca em nossa mesa. Bartimeu nos dá uma lição muito profunda. Não é simplesmente, querido, insistir em alcançar o milagre, mas é continuar seguindo Jesus. Querido, temos que continuar seguindo os passos de Jesus. Querido, se Deus te colocou nessa terra, é porque Ele tem um propósito na tua vida. Não fique parado, não fique estagnado. Retire, querido. Retire o véu que cega nessa noite. Porque eu queria ser para você infinitamente além, querido. Deus não quer fazer você simplesmente enxergar com os olhos carnais, mas Ele quer que você enxergue com os olhos espirituais. E nessa noite Deus Ele quer liberar isso sobre a sua vida, meu amado. Receba de Deus nessa noite uma visão de reino. Uma visão de reino de Deus. E quando recebemos uma visão de reino de Deus, não ficamos estagnados e o reino cresce. Querido, Jesus Ele depende de você, Ele depende de mim, para que a obra dele caminhe. Não fique estagnado. Deus Ele quer te fazer um grande pregador, uma grande pregadora da palavra dele. Essa é para que Ele nessa noite venha descortinar os seus olhos, para que venha te trazer a verdadeira visão do reino. Existem muitas pessoas em nosso meio, querido, nos dias de hoje, que não conseguem enxergar aquilo que Deus quer para a vida dela, aquilo que Deus tem para a vida dela. E por isso vivem envolvidas em trapassos, vivem envolvidas em confusão, vivem tropeçando, vivem caindo à margem e à beira do caminho. Mas Deus nessa noite, querido, Ele quer te fazer diferente. Ele quer abrir os teus olhos. Ele quer te mostrar o reino. Ele quer te mostrar que o que Ele tem para te oferecer vai muito além de você receber bênçãos, mas você ser um canal de bênçãos. Seja diferente, não seja igual aos outros que receberam alguns outros céus. Conheça Jesus. Saiba onde Ele está aqui nesse lugar nessa noite. E Ele quer que você o adore em espírito e em verdade. Ele quer que você o conheça. Ele quer que você caminhe com Ele, querido. Não é simplesmente vir receber bênção, mas Ele quer que você caminhe. Ele quer que você seja útil para o reino. Não vamos ser ingratos. Vamos caminhar com o Mestre. Amém, querido? Vamos batalhar com o Mestre. Vamos caminhar pelo reino. E nessa noite Deus te chama para isso. Se você tem alcançado bênçãos, querido, mais ainda é a sua responsabilidade em divulgar o reino de Deus. Se você tem recebido bênçãos, querido, aumenta ainda mais a sua responsabilidade em ganhar algo. Porque olha o que Deus fez comigo. É esse o exemplo que você tem que dar. Deus me curou, nos tirou do lavaçado do pecado. Olha o que Deus fez comigo, você tem que ser referencial, assim como foi Bartimeu. Você não tem que fazer
os outros cegos, que eu dei um exemplo acima, que nem o outro, nem sabia onde Jesus andava. Mas você tem que falar, Deus tem me abençoado, Deus tem me dado uma novidade de vida, você quer conhecer essa novidade, você quer enxergar, você quer alcançar a novidade de Jesus, vamos para a casa do Senhor, porque eu sei exatamente onde Jesus se encontra, eu sei exatamente aonde Jesus está. Você tem feito isso? Então as pessoas têm me perguntado, e aí? Aonde eu alcanço essa novidade de vida que você tem? Aonde eu encontro essa paz que você tem? Você tem que falar, querido? Ou as pessoas não têm visto isso refletindo em você? Se as pessoas não têm visto isso refletindo em você, se a cegueira ainda te obriga nessa noite, a noite de libertação, e Deus quer abrir a sua visão, querido. Agora, se você briga, se você reflete, se você tem a visão do Espírito Santo sobre a sua vida, é hora de começar a caminhar com Jesus. É hora de começar a falar desse amor e dessa cura. É hora de começar a refletir aquilo que Deus tem dado para você nesse lugar. Quem vai encher esse lugar só é cada um de nós, querido. Trazendo e falando dos milagres, das maravilhas que Deus tem realizado em nosso meio. Então, querido, nessa noite eu quero que você se ponha de pé. Eu queria pedir que o pastor orasse, eu vou estar cantando louvor. E eu queria nessa noite que Deus ele venha nessa noite descortinar. Tirar toda a cegueira que nos impede de enxergar o plano maior que Deus tem para a nossa vida. O plano maior que Deus tem para essa localidade. Porque não queremos ficar parados à beira do caminho. Não queremos ficar estagnados, Senhor. Então, Senhor, quer nos dar uma visão nessa noite que vai muito além do que os nossos olhos possam ver. Então, Deus, queremos ser um referencial para esse lugar. Queremos ser um referencial para o Rio de Janeiro, mas para isso necessitamos e precisamos enxergar o que Tu tens para nós. Tira, Senhor, a nossa cegueira. Tira a nossa cegueira. Queremos te ver, Senhor. Queremos ter visão, uma visão que vai muito além do que os nossos olhos possam ver. Mas uma visão que vem diretamente, Senhor, do Teu trono. Nos direciona, porque sabemos que quem tem visão vindo diretamente do Teu trono, Senhor, sabe o direcionamento certo, Pai. Quando nós queremos refletir a Tua cura. E quando as pessoas venham nos procurar, Pai, para saber de milagres, venhamos refletir o milagre. E venhamos levar, Senhor, as pessoas até Ti, ó Pai. Que não venhamos, ó Pai, simplesmente desconhecer onde Tu habitas, onde Tu estás, ou muitas das vezes nem saber o Teu nome, mas que venhamos a demonstrar que caminhamos contigo, Te conhecemos, que o Senhor é Deus que cura, o Senhor é Deus que restaura, o Senhor é Deus que renova, o Senhor é Deus que restaura a família. Oh, Deus, queremos profetizar nessa noite. Vamos, Ricardo, agora, por favor. Aleluia. Deus, estamos aqui nesse lugar, Senhor. Porque sabemos em quem temos crido, mas queremos conhecer mais. Queremos ouvir a Tua voz, queremos, Senhor, nos aproximar de Ti. Não por bênçãos, Senhor, físicas ou materiais, mas nós queremos, Senhor, a Tua presença, nós queremos andar após Ti. E nós oramos nessa hora, Senhor, pelos Teus filhos que se reúnem aqui nesse lugar. Que haja, Senhor, e que nasça no nosso coração um desejo ardente de nos envolvermos contigo profundamente, de sermos discípulos de fato, de seguirmos os Teus passos, de caminharmos na Tua presença, de andarmos contigo, assim, Senhor, como aconteceu na vida desse querido Eliseu. Senhor, depois de ter sido curado, ele recebeu uma palavra que ele podia ir embora. Mas, Senhor, o desejo dele foi caminhar e andar após Ti. E nós queremos isso, Senhor, porque o nosso interesse contigo não está em coisas físicas ou materiais, mas o nosso maior interesse é andar contigo. Nós declaramos isso nessa noite. Oro, Senhor, por cada um que entrar nesse lugar, que a Tua presença marque a nossa vida, Senhor, e com essa palavra, tu possa agir, ó Deus, poderosamente, nas nossas vidas e no nosso coração. Nós nos rendemos a Ti, clamamos por misericórdia, Senhor, como Bartimeu fez. Deus, nós clamamos pela Tua misericórdia. Deus, Senhor, venha pela Tua misericórdia nesse momento. Faz-nos enxergar, faz-nos sair do lugar, faz-nos, Senhor, levantar, faz-nos jogar a capa fora, aquilo que impede, aquilo que marca a gente, Senhor, como cego, em nome de Jesus, que caia por terra agora, Deus, em nome de Jesus, nós que possamos ver, nós queremos te ver, queremos nos aproximar de Ti. Nós oramos, Senhor, te pedimos isso nessa noite, em nome de Jesus. Você nessa noite,
sua vida está estagnada. Ela está parada. Ou a sua vida financeira, ou a sua vida conjugal, ou a sua vida ministerial. Eu não sei como você está, querido. Perdoa o seu coração. Peça que Deus venha fazer missão novamente. Mas você quer sair de casa, Pai, oração, você volta para o seu Deus. Porque Jesus está nesse lugar, onde Jesus passa a vontade de vida, onde Jesus passa a cura aqui, onde Jesus passa a mostrar que Ele está nesse lugar, e Ele quer trazer cura, Ele quer trazer cura para essa coisa. Vamos voltar ao que vem essa canção. Glória a Deus. Uma cidade chamada Jericó, anunciar que Jesus ia passar. Havia um homem ensinar de esperar Deus se cumprir, pois não tinha você a glória dele. Você é glória de Deus. Você é glória de Deus. Você é glória de Deus. Então encheu o coração, despertou a esperança, aquele instante cativeiro na boca se canta essa noite. Jesus Cristo te engane, e a compaixão de mim. Jesus Cristo te engane, aceite meu amor. Jesus Cristo te engane, e a compaixão de mim. Jesus Cristo te engane, aceite meu amor. Aleluia. É a que me